Sempre que ouvimos falar de crimes de repercussão mundial, logo vem à mente nomes como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, ou de massacres como o de Columbine, o atirador do shopping e outros com dezenas de vidas perdidas. Mas, e se eu te dissesse que o maior monstro que eu já ouvi falar matou apenas um homem? E se eu te disser que a vítima consentiu o seu assassinato? Você deve pensar que eu tô ficando maluco, principalmente depois de fazer um vídeo sobre Bob Hansen. Mas eu te respondo, o caso de hoje faria até Bob Hansen dormir de olhos abertos. Hoje você vai conhecer a história de Armin Meiwes, o açougueiro de Rothenburg. Armin Meiwes nasceu em Essen, como o terceiro filho do casal Waltraud Meiwes e do seu então namorado Gustav. Os dois se casaram no ano seguinte ao seu nascimento. Waltraud era uma dona de casa e Gustav trabalhava como policial. Através de sua mãe, Meiwes teve dois meios-irmãos mais velhos, por pais diferentes que foram criados com ele em Hostelhausen. Gustav se separou de Waltraud em 1969 e pediu o divórcio quando Meiwes tinha 12 anos. Meiwes desistiu da escola de Haupt e compareceu sem conclusão ao treinamento comercial. Em 1980, depois que seus irmãos mais velhos se mudaram, Meiwes e sua mãe se mudaram para Wüstenfeld, parte de Rothenburg, onde a família possuía desde 1966 um estamento, composto de um imóvel de 44 quartos e um estábulo de pôneis. Um estamento social é uma divisão hierárquica e fechada de uma sociedade, típica de feudalismo, onde a posição é determinada pelo nascimento e privilégios hereditários, com pouquíssima ou nenhuma mobilidade social, caracterizada por grupos como o clero, a nobreza e os servos, cada um com suas funções e direitos definidos por lei ou costumes. Psicólogos descreveram Waltraud Meiwes como comandante e controladora da vida de seu filho. Ela seguiu um comportamento misândrico devido aos seus relacionamentos amorosos fracassados e procurou tornar seu filho mais novo totalmente dependente dela. Ex-namoradas e colegas de Meiwes lembraram que ela sempre o acompanhara em encontros e viagens de trabalho, com Meiwes afirmando que ele foi criado para acreditar que isso era normal. Desde a infância de Meiwes, ela o manipulou para realizar a maioria das tarefas domésticas e o humilharia na frente de amigos, contando-lhe seus segredos mais embaraçosos e chamando-o pelo apelido de Michen, uma variação do alemão para descrever algo afeminado, fofo ou, em português cru, afrescalhado. A polícia de Essen registrou que Waltraud Meiwes havia apresentado uma falsa acusação de assassinato contra uma conhecida do então marido em 1965. Durante o encontro entre oficiais e a acusada, Waltraud fingiu desmaiar para não ter que se explicar. Vários periódicos escritos por Waltraud continham abrangentes do século XIX, genealogias e uma autobiografia que notavelmente pulou qualquer menção de seus casamentos ou criação de seus filhos. Quando Meiwes tinha quase 20 anos, ela adornou a porta do seu quarto com as palavras "Quarto das Crianças". Ambos os ex-maridos dela citaram crueldade mental como motivo do divórcio. O pai de seu segundo filho morreu em um hospital psiquiátrico depois de tentar matar Waltraud em um assassinato seguido de suicídio, explodindo a casa com um gás de cozinha. Ele não conseguiu. O seu segundo marido, Gustav, afirmou que Waltraud não queria um terceiro filho, mas que o fez mesmo assim para ligá-lo mais firmemente a ela. Meiwes se descreveu como estando mais próximo de seu pai enquanto crescia, achando que sua mãe estranha, mas que após a separação, ela foi o seu contato mais próximo por quase toda a vida. Entre 1981 e 1993, Meiwes atuou como soldado contratual no exército alemão. Grande parte gasta alocado no quartel de Auchheimer, fora de Rothenburg, e tornou-se suboficial da 52ª Brigada Panzergrenadier, uma infantaria mecanizada. Devido à proximidade da sua casa, Meiwes dirigia de um lado para o outro para continuar a morar com a sua mãe. Os soldados e funcionários civis o descreviam como um profissional indispensável, sempre permitindo dispensas temporárias e se oferecendo para ajudar na vida particular de seus subordinados. Entre 1984 e 1985, ele estava noivo de uma mulher,
mas Mavis terminou o relacionamento porque a achava muito semelhante em caráter e aparência à sua mãe. Mavis afirmou ter conhecido sua ex-noiva, além de outras mulheres, através de um casamenteiro, uma profissão comum naquela época, e que após o término, focou mais na carreira, terminando a formação administrativa em Sonthofen em 1986. Mavis havia originalmente planejado administrar uma escola de ensino de informática com seus irmãos, mas por sua alta com o posto de Oberfeldwebel, equivalente à hierarquia militar brasileira à graduação de primeiro sargento, Mavis, em vez disso, encontrou trabalho como especialista em TI para o centro de dados de um banco em Kassel. Os vizinhos descreviam Mavis como educado e bem cuidado na aparência, participando regularmente e ajudando a organizar eventos na pequena comunidade. Mavis era conhecido por ser encarregado de cuidar das crianças de seus vizinhos e atuar anualmente como Papai Noel no Natal. Ele deu cursos de direção para adolescentes e muitas vezes expressou seu desejo de se estabelecer e ter os próprios filhos. 2 relacionamentos com mulheres locais falharam depois que Mavis divulgou suas preferências para ambos os sexos. Durante as sessões com peritos policiais, Mavis havia explicado que seu desejo por canibalismo havia se desenvolvido durante a sua adolescência. Tendo passado férias de verão na zona rural de Westenfeld, foi apresentado ao abate caseiro de gado, aves, porcos e veados pelos vizinhos, ainda criança, e foi ensinado a estripar pequenos animais, como coelhos, por volta dos 6 anos de idade. Ele citou João e Maria, em uma adaptação cinematográfica do romance Robinson Crusoe, como influências iniciais, sendo que essa última se destacou por ela apresentar uma cena onde o personagem Sexta-feira manifestou interesse em mostrar sua reverência por um companheiro de tribos consumindo seus restos. Mavis afirmou que, à medida em que envelhecia, suas fantasias desbotavam em um segundo plano, sempre que ele estava em um relacionamento. Mas a morte de sua mãe em 2 de setembro de 1999 fez com que ele se concentrasse mais intensamente nisso. Mavis se assumia bissexual, mas afirmou que seu fetiche canibal era exclusivamente dirigido para homens. Adulto, Mavis manteve gravações de documentários na TV sobre guerra no Vietnã e ia ler literatura sobre serial killers canibais como Fritz Hartmann e Jeffrey Dahmer. Mavis também filmou vários vídeos de fetiche amador para seu uso pessoal, em que ele se cobria de ketchup enquanto fingia se cortar, se pendurar pelos pés por gancho para assemelhar-se com uma carcaça de animal abatido ou comer carne moída modelada em formas humanas. Ele manteve colagens de partes do corpo recortadas de revistas pornográficas em uma grelha e cópias dos vídeos trancadas em um cofre. Ele parou de produzir imagens adicionais depois que sua mãe questionou a cozinha suja que Mavis deixou para trás após uma noite de filmagem. Com o advento da internet na década de 90, Mavis começou a frequentar fóruns online concentrados em fetichismo canibal desde pelo menos 1998, usando o pseudônimo de Frankie, com o nome de usuário Antrófagos, e se autodenominando açougueiro. Mavis expressou interesse principalmente em matar, desmembrar e canibalizar outra pessoa, mas também fantasiou sobre ser cozido e comido por outra pessoa. No início de 2000, Mavis postou mais de 60 anúncios online no fórum Nulo, que era dedicado a fantasias de emasculação. Os anúncios, escritos em inglês, afirmavam que eles estavam procurando um homem jovem, de 18 a 30 anos, bem constituído, que fosse abatido e depois consumido. Várias pessoas responderam ao anúncio, mas desistiram. Mavis solicitou especificamente voluntários e não tentou forçá-los a fazer nada contra sua vontade. Os anúncios também apareceram em outro site, o Cannibal Café, o que, ao contrário de alguns relatos da mídia, não foi onde Mavis conheceu seu voluntário, pois esse fórum era inspirado principalmente na canibalização fantasiosa de mulheres. Ao mesmo tempo, Mavis vasculhou anúncios de pessoas que alegaram que estavam dispostas a serem mortas e comidas, conversando longamente com 2 usuários, embora nenhum deles tenha aceitado sua oferta. Luke, auto-identificado como homem austríaco de 20 anos, afirmou que sua família iria realizar o abate em vez de Mavis, previsto para 7 de janeiro de 2001, durante o Natal ortodoxo. Já Matteo, um italiano de meia idade, originalmente concordou em ser chicoteado até a morte e grelhado com um lança-chamas ou com um par de aquecedores elétricos enquanto pregado a uma cruz de Santo André, mas desistiu devido ao aspecto canibal.
Masoquistas como Mattel gostam de guardar o sofrimento na lembrança, o que não poderiam fazer caso fossem mortos no ato sexual. Em junho de 2020, Mavis conheceu Jörg Buse, um cozinheiro de hotel de 31 anos em Pilsen, atendendo pelo nome de usuário Meat Boy. Buse tinha fantasias semelhantes sobre massacrar e cozinhar outro ser humano, tornando-se um parceiro de bate-papo frequente em um grupo de bate-papo canibal no Yahoo. Eles concordaram em se encontrar na vida real no outono seguinte e depois de 2 encontros regulares em Castle durante outubro, Mavis convenceu Buse a 2 sessões de uma encenação de abate. A primeira em 12 de novembro, em um hotel em Castle, Mavis se envolveu em preliminares ao lambuzar Buse com azeite e desenhar círculos no seu corpo nu, dizendo-lhe que cortaria carne dessas sessões. Eles também falaram sobre comestibilidade de 2 conhecidos de Buse, que se ofereceu para trazê-los a Mavis para serem nocauteados, desmembrados e comidos pela dupla. Durante a segunda reunião, em 19 de novembro, na casa de Mavis, Buse saiu mais cedo depois de ver a sala do massacre pessoalmente. Em 5 de fevereiro de 2001, quase um ano depois que Mavis postou pela primeira vez seus anúncios canibais, Bernard Jürgen Brandes, um bissexual de 43 anos, engenheiro de Berlim, respondeu a um dos anúncios de Mavis, usando o pseudônimo Ketor99. Bernard Jürgen Brandes nasceu em 19 de janeiro de 1958 em Berlim, como filho único de uma família rica. Seu pai era médico e sua mãe uma anestesiologista, trabalhando em clínicas de Berlim. Em 1963, a mãe de Brandes morreu em uma colisão de trânsito durante férias em Sylt. A investigação policial encontrou evidências de que a morte foi um suicídio disfarçado de acidente, provavelmente decorrido de culpa devido a um erro médico que ela cometeu no ano anterior, o que levou à morte de um paciente. O pai de Brandes nunca contou ao filho as verdadeiras circunstâncias da morte da mãe, o que, segundo o psicólogo Klaus Michael Bayer, resultou no desenvolvimento de Brandes o transtorno de ansiedade generalizada. Brandes foi posteriormente criado principalmente por uma babá contratada pelo seu pai, a quem se distanciou após seu novo casamento com uma funcionária do consultório médico. Brandes afirma que seu relacionamento negativo com a madrasta contribuiu para o desenvolvimento psicossexual anormal e o desejo por castração mais tarde, agravado pelo ódio a si mesmo por sua orientação sexual. Apesar do sucesso financeiro como engenheiro, Brandes estava cada vez mais descontente com sua vida devido às dificuldades interpessoais. Seu agravamento das relações com seu pai terminou com o pai cortando o contato com seu filho por assumir a sua bissexualidade em 1990. Entre 1987 e 1994, Brandes ficou noivo de uma mulher, mas o casal terminou após Brandes traí-la com um homem durante uma viagem de negócios aos Estados Unidos. De 1995 a 2000, Brandes viveu em Berlim, envolvendo-se em caso sexual com frequentadores de bares gays, bem como mantendo relações amorosas com várias mulheres na Alemanha, Estados Unidos e pelo menos uma da Nigéria. De acordo com seus parceiros do sexo feminino e masculino, Brandes não mostrou interesse em práticas masoquistas durante o intercurso com eles. Em vez disso, durante o mesmo período de tempo, ele solicitou o serviço de um garoto de programa para pedidos como ter seu pênis mordido durante o sexo oral. Uma prostituta anônima da Tanzânia contou que Brandes, certa vez, a instruiu a cortar seu pênis com uma faca, mas a garota se recusou e usou a borda cega da faca em Brandes, sem cortar a sua pele. Entre suas primeiras comunicações online e sua reunião pessoalmente, Brandes e Mavis tiveram trocas de e-mails quase diárias por um mês, discutindo seus planos e parafilias em detalhes. Ao contrário da maioria dos relatos da mídia, Brandes não queria ser comido, mas estava disposto a acomodar o fetiche canibal de Mavis em troca da sua castração. Brandes falou anteriormente de estar com medo de fazer isso sozinho, mas estava disposto a ser morto e consumido por Mavis se ele o fizesse. René, de 25 anos, o namorado de Brandes desde 1998, afirmou que tinha visto Brandes pela última vez no final de fevereiro de 2001, pouco depois de conhecer Mavis na internet, e que não parecia diferente ou mostrava qualquer indício de que morreria em breve, tendo comprado novos eletrônicos inclusive. Um dia antes de sair para visitar Mavis, Brandes vendeu seu carro, limpou todos os arquivos do seu computador, tirou um dia de folga do trabalho sob o pretexto de conseguir um transplante de cabelo e colocou um bilhete escrito à mão em um armário, deixando toda a sua propriedade para René.
Em 9 de março de 2001, às 10h40 da manhã, Mives e Brandes se conheceram na estação ferroviária de Castle. Mives inicialmente planejava morar juntos e se conhecerem por alguns dias, mas Brandes insistiu que o abate deveria ocorrer naquele dia. Se dirigiram até a casa de Mives, em Westerfeld, onde se aconchegaram e ficaram namorando em um colchão por várias horas. Montaram um equipamento de vídeo para filmar a mutilação de Brandes. Mives havia preparado 6 facas, uma machadinha e um moedor de carne para o ato. Além disso, Mives havia baixado e traduzido um guia passo a passo para o abate de um homem. De acordo com o desejo original de Brandes, Mives tentou pela primeira vez remover seu pênis a mordidas, mas falhou. Mives pediu para usar uma faca ao invés disso, e mandou Brandes beber uma garrafa de 180 ml de xarope para tosse, para induzir respiração lenta e cansaço extremo para aliviar o processo. Brandes primeiro decidiu cancelar, acreditando que seu parceiro era muito bonzinho para conseguir machucá-lo, mas mudou de ideia depois de comprar passagem de volta na estação. Na volta, Mives passou em uma farmácia e comprou um pacote de soníferos e outro frasco de xarope para tosse, que Brandes consumiu pelo menos até a metade de cada. De volta à casa de Mives, Brandes afirmou que os efeitos pretendidos não estavam começando, mas que ele estava tendo alucinações leves de formas de animais em movimento. Brandes então bebeu um pouco de schnapps para acalmar-se, e mais tarde foi constatado ter tido teor alcoólico no sangue de 1,4. Um teor alcoólico no sangue de 1,4 é extremamente perigoso, indicando intoxicação severa, com perda de equilíbrio, fala arrastada, confusão mental e náuseas, além de ser um nível que pode levar à inconsciência e alto risco de coma ou morte, sendo muito acima dos limites legais para dirigir no Brasil, que é 0,06. Por volta das 6h30 da noite, Mives fez a sua primeira tentativa de castrar Brandes. Por ter dificuldades em cortar a carne, Mives então usou uma lâmina mais afiada para cortar o pênis de Brandes. Brandes gritou de dor, mas ficou chateado que a dor não era tão intensa quanto ele esperava. Depois, Mives enfaixou a ferida. O par tentou consumir o pênis de Brandes juntos. Brandes aparentemente tentou comer um pouco de seu próprio pênis cru, mas não conseguiu, porque era muito duro e, como ele disse, não dá para mastigar. E, gente, quando eu digo quando ele disse, é porque eles filmaram isso tudo. Tem filme disso. Mives então fritou o pênis em uma panela com sal, pimenta, vinho e alho, usando um pouco de gordura corporal do próprio Brandes. Mas até então estava muito queimado para ser consumido por qualquer um dos dois. Ele então cortou o pênis em pedaços menores e alimentou seu cachorro com eles. De acordo com funcionários do tribunal que viram o vídeo, Brandes já poderia ter ficado enfraquecido com a perda de sangue para conseguir comer o próprio pênis. Decepcionado com esse resultado, Brandes disse a Myers: "Se eu aguentar até amanhã, ainda podemos comer minhas bolas no café da manhã. Você uma e eu a outra." Mives então deu um banho em Brandes, antes de ir ler o livro Jornada nas Estrelas, enquanto verificava Brandes a cada 15 minutos, enquanto Brandes estava sangrando no banho, entrando e saindo de consciência. Depois de 2 horas, Brandes voltou para a sala do abate para dormir em uma cama. Pouco depois, entre 3 e 4 da manhã, Brandes tentou levantar para usar o banheiro, apesar de Mives dizer que não se importava se Brandes urinasse no chão. Quando Brandes se levantou, ele imediatamente desmaiou pela perda de sangue, e acreditando que Brandes havia morrido, Mives o amarrou a uma mesa e começou a cortar partes do seu corpo. Mives observou mais tarde que, ao revisar as imagens do vídeo, Brandes ainda poderia estar respirando a essa altura. Após uma longa hesitação e oração, Mives matou Brandes esfaqueando-o na garganta, e depois terminou o desmembramento pendurando o corpo em um gancho de carne. O incidente foi gravado em uma fita de vídeo de 4 horas, que nunca foi lançada ao público devido ao seu conteúdo horrível. 4 capturas de tela supostamente da fita podem ser encontradas online, mas sua credibilidade não é comprovada. Mives desmembrou e comeu o cadáver nos 10 meses seguintes, armazenando parte do seu corpo em seu freezer, sobre caixas de pizza e tendo consumido pelo menos 20 quilos da carne de Brandes. Os ossos foram enterrados no solo da propriedade, enquanto a cabeça de Brandes, inicialmente mantida em congelamento profundo, também foi enterrado 6 meses após a sua morte. Segundo os promotores, Mives cometeu o ato por prazer sexual. Mives, por sua vez, afirmou que agora havia assimilado Brandes
e que possuía melhores habilidades em inglês e matemática após consumir a sua carne. A família de Brandes não relatou seu desaparecimento, e um relatório de desaparecimento de seu namorado em 12 de março de 2001 não encontrou pistas depois que Brandes deixou Berlim. Entre 2001 e 2002, Maives organizou entre 30 e 40 do que ele chamava ser reuniões de chacina. A maioria dos homens com idades entre 20 e 50 anos e descrito como bem-educados e de alta renda, encontraram-se com Maives em Westenfeld e em Kassel, mas às vezes ele se dirigia para outros lugares para a reunião, inclusive em Hamburgo, Dresden e Holanda. A maioria desistiu das práticas mais drásticas sugeridas por Maives, interessando-se apenas por encenação de cenários, mas alguns participantes com fetiches BDSM se deixaram amarrar e até mesmo ser pendurado nos ganchos de carne, sem fazerem a menor ideia de para que aquilo já havia sido usado. Maives expressou preferência por homens jovens, magros e com o cabelo louro, mas perseguiu todas as ofertas que recebeu. Pelo menos 4 homens concordaram em ser abatidos. Todos, exceto um, desistiram depois de perceber que Maives estava falando sério sobre a sua oferta. Andreas, de Regensburgo, foi pendurado de cabeça para baixo, espetado com agulhas de alfinete, com etiquetas com palavras como filé e presunto, em diferentes partes do seu corpo, coberto com um filme plástico, mas decidiu romper o abate, já que não queria morrer de verdade. Ao invés disso, comeu pizza e bebeu cerveja com Maives durante a noite. Alexander, de Essen, se ofereceu para ser morto, mas insistiu em ser decapitado no local. Maives não seguiu em frente com isso porque a vítima era indecisa e gorda demais para o seu gosto. Em 7 de dezembro de 2001, Thomas, de 37 anos, vestido de roupas e botas de couro fetichistas, foi trancado em uma gaiola e amarrado de cabeça para baixo, mas também desistiu de ser abatido. Em 2001, Maives se encontrou novamente com Jörg Buse, que enviou a Maives fotos de seus colegas e repetiu suas ofertas de trazê-las para serem comidas. Dessa vez, Buse expressou uma antipatia particular por um dos homens por ter sido nomeado sous-chefe, com o alvo tendo sido contratado para substituí-lo no cargo de chefe, e também tinha, de alguma forma, obtido fotos nuas do corpo do homem. Maives recusou especificamente esses pedidos porque insistia em conhecer e desejar pessoas. Após repetirem as mesmas preliminares do primeiro encontro no apartamento de Buse em St. Georgen, eles se encontraram novamente na casa de Maives, na noite de 4 de novembro de 2001. Buse foi raspado dos pelos das axilas e pubianos na mesma banheira em que Brandes havia sangrado antes de Maives amarrar, consensualmente, de cabeça para baixo na sala de matança. Maives perguntou repetidamente a Buse se ele gostaria de ser abatido no lugar dos seus conhecidos, o que ele negou repetidamente. A dupla interrompeu a sessão, como praticantes do BDSM se referem, quando Buse reclamou de tornozelos doloridos e da temperatura do ambiente, que estava muito frio. Engraçado, quando é para ser os outros, aí não tem problema nenhum, mas quando é com ele, dói o pezinho de ficar pendurado de cabeça para baixo. Mas enfim. Os dois continuaram a se encontrar em idas e vindas para o ano seguinte. A última reunião de chacina ocorreu em 14 de julho de 2002, quando Dirk Moller, de 27 anos, chegou à casa de Maives para a sessão de ser condenado à morte pelo tribunal canibal. Gente, quando eu falo sessão, é porque é uma prática sexual, né, denominada BDSM, onde alguns cenários, algumas fantasias acontecem nesse cenário. Então, por exemplo, se fantasiar de enfermeiro e cuidar de um paciente, entre práticas nesse sentido, nem sempre envolve agressão, mas nesse caso aqui, ele era a sessão seria para ele ser condenado por um tribunal canibal e consumido como pena. Mas ele desistiu, depois de ser mostrado um vídeo de Maives pendurando Buse numa roldana. Em 6 de outubro de 2002, um quinto homem, Stefan de Kessel, com fetiche por ser estuprado, estava amarrado e drogado com clorofórmio, mas não prejudicado a sua sanidade, ele também desistiu. Um último homem, Daniel, de 22 anos de Kessel, se encontrou com Maives 2 vezes, a última vez em 5 de dezembro de 2002, e teve suas nádegas e coxas mordidas por Maives. Na maior parte, no entanto, Maives o convidaria para reuniões sexuais sem abate, em média 2 vezes por mês. Em 9 de julho de 2002,
um estudante universitário austríaco de 23 anos de Innsbruck, navegando online usando o buscador com as palavras-chave Horror and Nervous Thrills, ou algo como terror e emoções nervosas, em tradução literal, encontrou um dos novos anúncios de Mavis e escreveu um e-mail para ele, perguntando se ele realmente havia matado alguém. Quando Mavis respondeu afirmativamente, o aluno respondeu com desgosto e desaprovação, e em 27 de outubro do mesmo ano, o aluno relatou o endereço de e-mail de Mavis às autoridades sobre suspeitas de homicídio. A polícia levou 2 meses para identificar Franklin como Armin Mavis. Mavis foi submetido a uma busca domiciliar em 10 de dezembro de 2002 e concordou em entrar em custódia policial em Hersfeld para questionamentos. Os investigadores encontraram a sala de matança e os restos mortais de Brandes, divididos em 3 sacos no freezer, mas não conseguiram identificá-la como carne humana à primeira vista. As malas foram, no entanto, confiscadas e enviadas para análise no Instituto de Medicina Legal de Gibson. Enquanto isso, durante um interrogatório de 3 horas, Mavis admitiu um intercâmbio com um estudante austríaco e afirmou que ele, como escrito em seu anúncio, mataria alguém com sua permissão expressa, mas se recusou a responder perguntas relativas à carne suspeita encontrada em sua residência. Com base nessas respostas, Mavis foi acusado de representação violenta, mas liberado já que não havia provas suficientes para mantê-lo em prisão preventiva. No mesmo dia, Mavis ligou para seu advogado, Harold Ermel, e confessou o assassinato. Mavis foi aconselhada a entrar em contato com a polícia, a quem repetiu a sua confissão e concordou em se entregar no escritório de seu advogado em Rotterburg. Em 11 de dezembro, a polícia recuperou partes do corpo no quintal e pertences pessoais de Brandes. Apenas a cabeça, as mãos, os pés e alguns dos ossos foram encontrados. Mavis apontou os locais de enterro e entregou um relógio de pulso de propriedade de Brandes, que ele usava no momento da prisão. Ao todo, 1.742 disquetes, 228 videocassetes, 221 discos rígidos, 16 computadores, 95 CD-ROMs e 23 fitas magnéticas foram confiscadas na casa de Mavis. Destes, apenas 21 dos cassetes foram considerados relacionados ao caso. Na mesma noite, os policiais revisaram a fita, mas não assistiram completamente, argumentando que satisfaziam os requisitos probatórios, transcrevendo a mutilação e o ato de matar sozinhos, sem necessidade de assistir e documentar todo o desmembramento. Em 15 de dezembro, a polícia realizou uma segunda busca na propriedade de Mavis, com cães farejadores, para garantir que nenhuma parte do corpo ficasse enterrada. Em 19 de dezembro, o caso foi passado para o Landeskriminalamt, a agência independente de aplicação da lei, e foi formada uma comissão especial de investigação. O funeral de Brandes foi realizado no ano seguinte em um local secreto, fora de Berlim, para evitar a cobertura de imprensa e futuros desfiguramentos e vândalos. Contou apenas com a presença do namorado de Brandes, alguns de seus amigos e alguns policiais dobrando a segurança. Enquanto preso em Kassel, Mavis foi diagnosticado com personalidade esquizoide, mas foi julgado apto mentalmente para ser julgado. Enquanto estava na cadeia, Mavis vendeu os direitos da sua história de vida para a revista alemã Externa. Durante as entrevistas, Mavis inicialmente descreveu suas ações como um suicídio assistido. Em uma carta ao namorado de Brandes, Mavis escreveu que expressou suas mais profundas condolências, mas também que o assassinato foi uma bela morte, que Bernhard desejava há anos. O julgamento reconheceu o acordo da vítima como não ocorrendo sob força, mas enfatizou que isso não tornava o ato de matar legal, com especial consideração pelo estado mental prejudicado de Brandes, possivelmente alterado ainda mais por ingestão de drogas sedativas no momento da sua morte. Durante o julgamento, um trecho de 19 minutos da fita de 4 horas, representando o assassinato de Brandes, foi reproduzido. Em 30 de janeiro de 2004, o Tribunal Regional de Kassel condenou Mavis por homicídio culposo e o condenou a 8 anos e 6 meses de prisão. O caso atraiu considerável atenção da mídia. Em abril de 2005, um tribunal alemão ordenou um novo julgamento, depois que procuradores apelaram à sentença de Mavis. Eles acreditavam que ele deveria ter sido condenado por assassinato. Entre as perguntas, os tribunais responderam se Brandes concordou com sua morte e se ele era legalmente capaz de fazê-lo no momento do assassinato, levando em conta seus visíveis problemas mentais,
bem como a ingestão significativa de álcool. Outros aspectos do julgamento determinaram se Mavis matou para saciar seus desejos, em particular desejos sexuais, ou porque ele foi convidado a fazê-lo. A primeira hipótese foi repetidamente rejeitada por Mavis durante seu testemunho. Em seu julgamento, um psicólogo afirmou que Mavis poderia reincidir e ainda tinha fantasias sobre devorar carnes de jovens. Em 10 de maio de 2006, um tribunal em Frankfurt declarou Mavis culpado por assassinato e o condenou à prisão perpétua. Mavis admitiu ter canibalizado Brandes e expressou arrependimento por suas ações. Ele acrescentou que queria escrever uma biografia com o objetivo de dissuadir qualquer um que quisesse seguir os seus passos. Sites dedicados a Mavis começaram a aparecer após sua prisão em 2002, com pessoas anunciando para vítimas dispostas. Eles devem ir para o tratamento, para que o desejo não se torne realidade como aconteceu comigo, disse Mavis. Desde então, na prisão, Mavis se tornou vegetariano e costuma frequentar cultos na igreja do presídio.